eu sou a Júlia e continuando minha missão aqui como embaixadora do programa SUSE, nesse vídeo eu vou contar como é que foi minha experiência estudando e vivendo na Universidade de Washington, em Seattle. Então, eu vou começar falando sobre a nossa rotina, sobre como é que funcionava as coisas pra gente. A gente, claro, teve uma experiência, nós que participamos do programa, teve uma experiência diferente do que realmente é estudar lá, né? A gente passou um mês lá, de uma forma, assim, não muito convencional, digamos assim. Então eu vou explicar como é que foi, sobre as despesas, o que a gente gastou, o que a gente não gastou. E também vou falar um pouco da experiência e de algumas coisas que a gente ficou sabendo através de estudantes que realmente estudam lá, né, que fazem graduação lá, que eram os embaixadores. Os embaixadores faziam parte de uma das trocas culturais que a gente teria durante o programa, né? E os embaixadores, eles são estudantes que vivem em Seattle e estudam lá na Universidade de Washington. O que acontecia? A gente conheceu eles durante a primeira semana do programa lá. O pessoal da FIUTS, que, pra quem não sabe o que é FIUTS, é a organização que implementa o programa lá, né? Que é responsável por implementar o programa, que cuida da gente, enfim, faz tudo pra gente lá e guia a gente por lá durante todo esse período. E aí, o que eles fazem? Eles, antes da gente viajar, eles colocam pra gente responder vários formulários sobre nós mesmos. Então, a gente coloca sobre alguns interesses que a gente tem e tal. E eu acredito que eles também fazem isso com os embaixadores. E aí, os embaixadores, eles se voluntariam para participar, né, do programa junto com a gente. E aí, eu acho que eles também respondem formulários, tipo, perguntando sobre os interesses deles e tal. E aí, o pessoal da FIUTS, eles meio que dão um match, sabe, entre nós, participantes, e os embaixadores. E aí, cada participante tem seu próprio embaixador. Alguns embaixadores dividiam os participantes, porque tinham menos embaixadores do que participantes, então tinha duplas de participantes que ficavam com um só embaixador. Eu, no meu caso, não tive que dividir com ninguém, eu tive minha própria embaixadora, só ela, que era a Ingrid. E ela é uma menina chinesa que estudava, se eu não me engano, ela estudava psicologia e comunicação lá na Universidade de Washington, e ela era um amor de pessoa, a gente conversou muito, a gente pôde se conhecer bastante, e ela sempre estava aberta, né, pra essas conversas e assim, pra outras coisas e dúvidas que eu poderia ter enquanto estivesse lá. E aí ela também se ofereceu pra dar dicas do que fazer, onde comprar coisas. Então toda vez que a gente se encontrava, eu sempre perguntava várias coisas pra ela, né, tanto assim de como era viver lá e dicas assim de tipo onde comprar roupa barata e tal, esse tipo de coisa. E era o objetivo, né, assim, a gente ter essa troca não só com o pessoal, por exemplo, da FIUTS, e com as host families, que eu também vou falar depois sobre como foi a experiência com as host families, mas também ter contato com outras pessoas que são da nossa idade, né, que estão ali vivendo a mesma época que a gente, na universidade e tal. Então, foi bem legal isso. E aí, muito do que eu vou falar aqui sobre a universidade também é baseado na experiência deles. Então, só para explicar e contextualizar também uma coisa que fez parte do programa, né, que foi muito importante e muito legal. Então, falando, né, sobre o dormitório, como é que foi viver no dormitório? Falando da experiência dos embaixadores, eles falavam pra gente que, assim, era um privilégio nosso e nós éramos muito sortudos de estar vivendo, de ter a oportunidade de estar vivendo dentro de um dormitório lá dentro da universidade, porque eles falaram que é muito caro pagar um dormitório lá dentro. A mensalidade lá é muito cara também da universidade. A maioria deles preferiam alugar um apartamento ou um outro lugar fora da universidade, porque saía mais em conta. Apesar de ser uma universidade pública, eles têm que pagar lá. E a gente também, eles falaram que a gente era muito sortudo porque era um prédio novo. Então, provavelmente, a gente era os primeiros hóspedes de lá, um dos primeiros, assim. Então, e é uma universidade antiga, né? Então, tem muito essa mistura do novo, dos prédios novos com os prédios antigos. E aí a gente ficou num prédio novo, que era muito bonito, assim, e tinha tudo ao nosso redor, tudo que a gente precisasse usar tinha lá, realmente, igual uma casa, né? E aí eu vou explicar como é que foi, mais ou menos, essa vivência lá. A gente ficou todos os participantes no mesmo andar, e aí a gente dividia o quarto em duplas. E aí os quartos foram divididos, assim, por gêneros, né, em duplas, e aí ficava meninas com meninas e meninos com meninos.
e com pessoas de outros países. Então, no meu caso, eu dividi o quarto com uma indiana, que era a Kai. No nosso quarto, vai passar imagens aí do tour do nosso quarto, como era que funcionava, né? Tinha 2 camas, tinha 2 armários, 2 mesas de estudo, uma cadeira e um banheiro. E aí eu dividi, né, esse quarto com a Kai, foi muito tranquilo. A Kai foi uma colega de quarto maravilhosa, porque ela sempre tava aberta, né, pra gente conversar, pra gente se aproximar e tal. E se rolasse algum problema, alguma coisa, eu sentia a abertura da parte dela, tipo, vamos conversar, vamos resolver, mas nunca precisei conversar com ela nesse sentido. E eu também me coloquei sempre à disposição dela pra caso ela, né, quisesse falar alguma coisa pra gente resolver e tal, se tivesse alguma coisa, mas na verdade nem precisou realmente, assim, ela sempre foi muito tranquila, organizada, sempre respeitou muito meu espaço e eu respeitava o dela, então foi bem tranquilo. No começo foi um pouco difícil, porque assim, a gente queria se aproximar, sabe? Ela também, ela queria falar, ela queria conversar comigo, mas foi muito difícil porque os nossos sotaques eram muito diferentes. Eu não entendia ela não me entendia, então assim, foi complicado. Mas conforme o tempo foi passando, acho que a gente começou a se acostumar um com o sotaque da outra, a gente conseguia conversar melhor e tal, então a gente se aproximou bastante. E aí, lá no dormitório, falando como funcionava mais ou menos a questão de, tipo, coxa de cama, toalha, limpeza e tal, eu não lembro exatamente de quanto em quanto tempo passava, mas sempre passava o serviço de quarto. Eu não sei se isso acontece para, por exemplo, estudantes que estão realmente morando lá, não sei se é sempre assim, mas no nosso caso sempre passava o serviço de quarto e eles entregavam coxa de cama, com fronha, cobertor, tudo isso, e toalhas, papel higiênico, um sabãozinho pra mão, pra colocar no banheiro, e aí era uma toalha grande e uma toalha pequenininha. E era basicamente isso. A gente recebia várias vezes, inclusive, eu acho que eles não sabiam, né, que eu guardava as toalhas. Terminou o programa e ainda tinha, tipo, 5 toalhas limpas lá guardadas, porque eles sempre entregavam e eu nunca tava lá pra dizer assim, não preciso. Eu só disse uma vez, que foi quando eles passaram, e aí eles iam entregar e eu falei, não precisa não. E aí não entregaram, mas na maioria das vezes eles entravam no quarto e aí eles tiram as coxas de cama, e aí eles entregam uma nova, limpa, e aí pegam as toalhas sujas também, e levam. E aí eles deixam novas toalhas, novos papéis higiênicos, tudo novo. Eu trouxe, assim, acho que uns 8 sabãozinhos que eles deram, porque não precisou usar tudo, então. E aí sempre acumulava lá. E aí a gente tem o lounge, que é um espaço que tem todos os andares. E aí lá é tipo uma sala integrada com a cozinha. Tem uma TV, tem o sofá, tem as mesas, as cadeiras, e aí um fogão, uma pia, o básico de uma cozinha. No começo ninguém usava muito o lounge, e aí parece que conforme o tempo foi passando, as pessoas foram descobrindo que o lounge existia. E aí muita gente gostava de cozinhar lá. E preferia, na verdade, cozinhar suas próprias comidas do que comer nos restaurantes fora ali na universidade, né? A gente tentou fazer isso, eu e as brasileiras, só que era muito difícil achar os ingredientes que a gente queria, né, pra comer uma comida mais próxima do Brasil possível, mas era muito difícil, a gente só fez uma vez um feijão, um arroz e um ovo. E aí foi o máximo que a gente conseguiu fazer e não tinha geladeira, então era muito difícil conservar as coisas, então a gente só fez uma vez e foi isso. E aí a gente tinha um número limitado de panelas, que foi, na verdade, doação do pessoal da Fights. Eles deram pra gente as panelas pra gente usar, e aí tinha panela, colher, óleo, sal, coisas básicas, assim. E aí o pessoal usava, algumas pessoas usavam essas panelas, usavam, cozinhavam e tal, e não lavavam, então assim, ficava tudo um caos. E lá também tinha o serviço de limpeza. Eu também não lembro, eu acho que era um dia sim, um dia não. Sempre ia uma moça lá limpar de manhã cedo o lounge. E aí a gente recebeu reclamações do dormitório do prédio. Eles reclamaram pro pessoal da Fights e o pessoal da Fights veio reclamar pra gente, né, que a gente tava bagunçando muito. Tinha esse serviço de limpeza, mas não era legal, né, deixar tudo pra eles limparem, então... depois de um tempo, acho que as pessoas foram tendo uma consciência maior disso, e aí melhorou tanto, mas enfim.
E aí acho que foi a única coisa difícil da convivência, até porque não tem como ser 100% tudo mil maravilhas, porque a convivência entre 20 pessoas não é fácil, né? Então, nesse andar que a gente ficou também tinha 2 salas de estudo, então a gente poderia usar essas salas. E aí no primeiro andar tinha um lounge maior, que era basicamente a mesma coisa do lounge que a gente tinha no nosso andar. Tinha sofá, tinha mesa, tinha uma cozinha, aí a cozinha lá era maior. E aí nesse andar também tinha algumas salas específicas de estudo, de reunião, e aí tinha também uma sala de música, tinha um piano e tal. E lá embaixo também tinha algumas máquinas daquelas de tirar comida, salgadinho, bombom, enfim, e bebida. E aí, perto de lá também tinha a lavanderia, que a gente usava, né? E aí, como funcionava a lavanderia? A gente tinha que pagar, era, se eu não me engano, US$ 1,50, dólares, né? Pra usar a lavadora e a secadora. E aí ficava $3 pra usar os dois. E aí a gente recarregava o nosso cartão, o Husky Card, comprava esses vales, né, pra lavadora e pra secadora, e aí usava lá e lavava e tudo certo. E aí falando sobre esses cartões e sobre a nossa chave, né, como era que funcionava? A gente logo no primeiro dia recebeu o cartão Husky Card junto com a nossa chave do nosso dormitório. E aí essa chave, ela servia tanto para abrir a porta principal do prédio, do dormitório, quanto para subir no elevador. Só podia subir no elevador se tivesse o negócio do sensorzinho lá. E para abrir os nossos quartos, né? E agora falando sobre a alimentação. Então, a gente recebeu esse Husky Card que tinha o crédito de $800. E esses $800 a gente tinha que usar durante o programa inteiro. E só funcionava dentro do campus da universidade. Então lá tinha vários restaurantes, alguns mercados. E aí a gente poderia usar esse Husky Card durante esse período lá dentro da universidade, se a gente quisesse almoçar, tomar café, enfim. E aí lá tinha várias opções de lugares para comer. Debaixo do nosso prédio, assim, na parte, tipo, um térreo, tinha o Central Table, que é um lugar que vende... tinha café da manhã, almoço e janta. E aí ele tem um período que funciona nesses turnos e um determinado valor. E aí quando a gente entrava, a gente pagava esse valor. Não lembro quanto eram os valores exatamente, mas a gente pagava esse valor e aí a gente entrava e poderia se servir com o que quisesse lá dentro. A gente gostava muito de almoçar lá, falando assim, eu e as brasileiras, porque tinha várias opções de comida, tinha salada, fruta e tal. E aí a gente gostava de almoçar lá ou no District Market, que é um mercado que tinha bem lá perto do nosso prédio. E lá tinha mais opções, era um mercadinho, assim, bem simples. E lá dentro tinha um Starbucks. E uma coisa sobre Seattle, não sei se é assim em todas as outras cidades dos Estados Unidos, mas tem um Starbucks a cada esquina, assim, todo canto tem um Starbucks. Tanto estabelecimentos deles mesmo, quanto dentro de outros estabelecimentos, como era esse o caso do District Market, que tinha um mercadinho e lá dentro tinha o Starbucks. E aí a gente costumava tomar café da manhã lá, e lá também tinha um serviço tipo de self-service, tipo não, era isso, e aí a gente pesava a comida, só que tinham poucas opções também, e aí a gente revezava assim, ou almoçava lá, ou almoçava no Central Table. E lá também tinha pizzaria, tinha outras opções. Tinha vários outros restaurantes um pouco mais afastados do nosso dormitório, tipo no Hub, no prédio que a gente também tinha algumas atividades. E era isso, acho que basicamente tinha vários outros restaurantes, mas assim, falando do que a gente mais ia, né, que funcionava pra gente ali por perto durante as programações que a gente fazia. Falando um pouco também mais sobre a questão da comida do restaurante, a gente também recebia uma quantia mensal de dinheiro, dinheiro mesmo, pra gastar com comida. Se a gente quisesse almoçar, jantar ou comer qualquer coisa, fazer qualquer refeição fora do campus, né, que não desse para usar o Husky Card, a gente tinha essa quantia de dinheiro para usar fora do campus.
E também tinha o mercado, o District Market, que era um pouquinho mais afastado do campus, mas ainda assim fazia parte ali do campus, então a gente usava o Huskycard. Era um mercado maior, tinha mais opções, então a gente sempre ia lá pra fazer, assim, as compras da semana, porque tinha mais opção. E aí a gente fazia lá, e aí o que a gente precisasse durante os outros dias a gente fazia no mercadinho que era mais perto da nossa casa, do nosso dormitório. Lá era muito seguro, eu me sentia, assim, sempre muito segura dentro do campus, assim, era muito tranquilo, eu nunca me sentia, assim, insegura de andar sozinha e tal, então pra mim foi muito tranquilo nesse sentido. E assim, o campus é muito bonito, dá vontade de ficar andando o dia inteiro por lá. A gente teve vários momentos que a gente só ficava andando, explorando algumas partes, e mesmo assim a gente não conseguiu conhecer todo o campus. Mas pelas partes que a gente andava, assim, já era muito bonito, muito incrível. Esse é o mapa, esse é o campus da universidade todo. Eu nunca consegui usar esse mapa porque é muito difícil. Mas, ó, tinha a Red Square, que era onde ficava a biblioteca principal lá. Também tinha a The Quad, não é Squad, é The Quad, que é uma das partes mais famosas de lá da universidade. Inclusive, no período que a gente foi, né, era verão, e aí tinha muitos turistas que iam visitar lá. Então, toda vez que a gente andava por lá, sempre tinha um pessoal tirando foto e tal. E aí lá é mais conhecido no período da primavera, que é quando fica as árvores, as cerejeiras, todas rosas, e é muito bonito. Infelizmente não consegui ver, né, desse jeito, porque eu fui no verão e aí tava tudo verdinho, mas mesmo assim é muito bonito. E é muito legal, algumas vezes eu fui, tipo, fazer atividades que a gente tinha que fazer lá fora, e a gente ficava, né, na grama, e era muito tudo tranquilo, assim, muito de boa. A gente também teve algumas atividades, algumas aulas num outro prédio nessa The Quad, que é acho que um dos prédios mais antigos de lá. E aí a gente teve algumas atividades lá, é um prédio muito bonito e dá pra ver que é bem antigo por dentro. E nesse período, que foi a última semana, a gente também fez um tour pela universidade. A gente conheceu algumas partes que a gente ainda não conhecia e um pouco da história da universidade, então foi bem legal esse momento. A gente conheceu também algumas obras de arte que ficam expostas lá, e tem vários museus lá dentro da universidade sobre várias coisas. Tem museu de arte, tem museu de história, então é bem bacana também visitar esses lugares. E falando um pouco sobre a vizinhança lá, né, sobre o bairro que a universidade fica, que é o U District. É muito tranquilo lá também, assim, lá tem muito mais opções de restaurante, de loja, e é um bairro, assim, que dá pra ver que é bem jovem, tudo gira em torno da universidade. Até o nome das ruas, o nome dos prédios, tudo relacionado à universidade. Então, e lá é bem tranquilo, assim, eu gostava bastante de andar por lá. Então, falando sobre as despesas agora. A gente não precisou pagar nada relacionado à acomodação, à comida, era uma coisa que a gente não precisava se preocupar. Também em relação ao transporte, vou falar um pouco mais sobre isso, e sobre Seattle em geral em outro vídeo, mas foi uma coisa que a gente não precisou se preocupar com nada. Então, assim, é uma experiência única, realmente. Eu até falava, assim, que eu fiquei muito triste na última semana. Teve uma época que eu não parava de chorar, porque é realmente uma oportunidade única. Por mais que um dia eu volte em Seattle, não vai ser da mesma forma, porque eu provavelmente não vou ficar dentro da universidade, não vou ter essa experiência de novo. A única coisa que a gente realmente teve que pagar do nosso dinheiro foi a lavanderia. E aí que a gente tinha que pagar, mas era $3. E também a questão do dinheiro que eles davam pra gente fazer a refeição fora, a gente não usava tudo, então também sobrava ali um pouco de dinheiro pra gente usar com isso, então não era um grande problema. E a gente também não lavava roupa todo dia, né? A gente sempre lavava assim de semana em semana, então foi bem tranquilo. E foi a única coisa que a gente precisou realmente gastar do nosso dinheiro. O resto, tudo é de responsabilidade deles, eles são responsáveis por garantir, né, essas necessidades, né, essenciais que a gente tem de acomodação, de comida, enfim.
e de deixar todo mundo muito confortável. E acho que é isso, eu espero que vocês tenham, assim, entendido como é que foi. Óbvio que, assim, eu tô falando do que eu vivi, né, da minha realidade, e foi uma experiência, assim, incrível, muito única, que eu não sei se eu vou poder viver de novo, então, assim, viver lá na universidade realmente parecia um sonho, parecia um filme. Tinha esquilo, coelhinho e tinha também coisas diferentes, tipo, relacionada à história, relacionada à arte, tinha vários quadros de arte por todo canto. Então, assim, é muito incrível. Foi muito incrível essa oportunidade de ter vivido lá, de ter vivido na universidade, e foi, assim, maravilhoso, a realização de um sonho mesmo. E eu jamais esperei que eu tivesse a oportunidade de viver dentro de um dormitório, dentro de uma universidade nos Estados Unidos. Então, assim, é uma experiência única, realmente. E se tu tiver alguma dúvida, se tu tiver alguma pergunta relacionada a esse assunto ou a outros assuntos, deixa aqui nos comentários ou entre em contato comigo nas minhas redes sociais, que vai passar aqui na tela e tá aqui embaixo também na descrição. Curte, compartilha o vídeo, se inscreve pra acompanhar os outros vídeos que eu vou postar aqui. Me acompanha também no Instagram e no TikTok, que lá eu tô postando alguns vídeos falando sobre como foi a minha programação durante esse tempo que eu fiquei lá. Tô contando de semana por semana, de ordem cronológica, tudo que eu vivi lá e tudo que aconteceu. E é isso, obrigada por ter assistido. De novo, curte, compartilha, se inscreve aqui. E se tu tem também alguma sugestão de vídeo ou assunto específico, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer também.